Louvado seja Deus. O Senhor já havia me dito que eu receberia orar pela missionária, né? Graças a Deus por isso. E você que está aqui neste lugar, não perca a oportunidade, amado, de buscar o Senhor, de entregar a tua necessidade, porque verdadeiramente Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Louvado seja Deus, amém? Vamos orar. Pai maravilhoso e eterno, quero te louvar, Senhor Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela liberdade de termos, Senhor Deus, de estar na tua presença, de te buscar em oração tantas vezes, meu Senhor. Muito obrigada, porque tu tens cuidado de cada um de nós e tu supre a necessidade do teu povo. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelas respostas de oração concedidas aos teus filhos. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Deus, agora eu te apresento a tua missionária Márcia, que vai ter a oportunidade de pregar mais uma vez a tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, que ela quer que tu fale através dela, assim como nós também queremos, meu Senhor, porque sabemos que tu conheces a necessidade, o coração de cada um de nós que aqui estamos. E que seja assim, que seja a tua boca, Senhor, falando com o teu povo, no nome de Jesus, que ela seja um vaso de honra na tua presença. Deus poderoso e santo, estamos aqui porque tu sabes, conhece a nossa necessidade. Aleluia. E que tudo seja feito segundo a tua vontade, meu Deus. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Não sei você, mas eu já estou embriagada com a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque Deus, Ele é muito maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus. É muito maravilhoso esse Deus. Eita, Jesus, é muito lindo esse Deus. Estou muito feliz com o Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Nós não merecemos, né, irmãos? Mas aprove Ele nos amar, se revelar a nós, e nós somos gratos. Aleluia. Eu amo o Senhor, irmãos. Eu posso repetir as palavras do salmista: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo. Nós vamos falar hoje, o Senhor já tem colocado palavra no meu coração, né? Mais uma vez eu lutei de estar trazendo a mensagem final, porque meu desejo é que fosse um dos jovens aí, né? Aqui pregando o Evangelho. Glórias ao Senhor. Vamos orar para que no ano que vem, né, no próximo congresso Geração do Avivamento, nós tenhamos um desses jovens aqui pregando com ousadia e autoridade, porque Deus, Ele tem um chamado na vida de cada um deles, eu não tenho dúvida nenhuma. O pastor, ele gosta de dizer que olha para os irmãos, os crentes, para as ovelhas, e vê, né, o potencial que Deus já tem colocado na vida de cada um deles, o ministério que o Senhor tem entregue, como entregou para Timóteo, né? Glórias ao Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor vai marcar, como gosta de dizer o pastor Luiz Carlos, né? Esse congresso de uma forma muito poderosa em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, só o que vocês cantaram já era suficiente por reboliço muito grande. Glórias ao Senhor Jesus. Enquanto vocês louvavam, a mensagem que era trazida, irmãos, rios de águas vivas começaram a fluir e estão aqui dentro com uma intensidade tão grande no meu interior que os irmãos não têm noção de tudo que eu já recebi através da palavra profética que saiu dos lábios de vocês. Glórias ao Senhor Jesus, amém? Mas agora, sem perda de tempo, vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 47. O Senhor já tem falado tanto conosco e vai continuar falando, porque Ele tem mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Glória é uma fonte inesgotável. Ele gosta de nos surpreender. Os discípulos estavam ali todos os dias com Ele, né? Todos os dias vendo, ouvindo, recebendo, né? Aleluia. Mas frequentemente eles caem
Só Ele é digno de receber. Abra seu coração, abra seus lábios. O diabo que está ao teu redor, que é teu adversário, ele precisa ouvir a tua adoração genuína a Deus, a único Deus. Diga assim: nós somos o Senhor é. Diga: só tu és Deus, não há outro Deus além de ti. Diga: tu és incomparável. Seja sincero com Ele. Diga: Senhor, eu me sinto tão distante, mas eu quero me aproximar. Eu não quero perder essa oportunidade. Ai, peguei na chora, eu vou ver como eu não despreze essa oportunidade. Aleluia. É privilégio estar neste lugar, é privilégio na presença dEle, é privilégio ouvir a voz dEle, é privilégio entoar louvores a Ele. Você é privilegiado, você é privilegiado. Entra na presença, entra na presença. O meu Senhor está aqui, querido. Ele quer fechar essa tua boca, Ele está abrindo com sono. Enquanto a presença dEle é real nesse lugar, em nome de Jesus, é que a presença contrária vai se revelando pelo nome de Jesus. Ah, Senhor, a tua palavra está no lugar, tu trabalha todos. A gente revela cada um menor ou maior, revela a tua glória, manifesta o teu poder nessa manhã. Oh, aleluia, Jesus. Ah, se tu soubesse, tu abriria a tua boca, se tu soubesse, tu se rasgava diante de mim. Ah, se tu soubesse, tu invocava meu nome com mais ousadia, com mais necessidade. Ah, se tu soubesse que eu tinha preparado, se tu soubesse que realmente eu sou, eu não choro, eu vou decolonar. Aleluia, Jesus. Meu Deus, Ezequiel 47 diz assim a partir do versículo 1. Glórias ao Senhor Jesus. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu umas 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu umas 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu umas 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Aleluia. Águas que se deviam passar, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. 9 últimos será que toda criatura vivente que vier, por onde quer entrar nesses 2 rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aleluia. Amém, igreja, sempre adorando ao Senhor. Não tenho muito tempo, né, irmãos, mas que o Senhor possa falar aquilo que nós temos por necessidade de ouvir. Glórias ao Senhor. Os irmãos sabem que essa palavra é uma palavra profética, Ezequiel 47. E durante muitos anos, irmãos, ela foi usada apenas no sentido figurado, trazendo uma ilustração daquilo que Deus ele tem preparado para nós, os seus santos. No entanto, essa profecia que ela aconteceu há 2600 anos atrás, o Senhor usou o profeta Ezequiel há 2600 anos atrás para trazer essa mensagem, essa palavra profética a Israel, e ela agora
ela está acontecendo no sentido literal lá em Israel. Os irmãos, eu sei que já ouviram falar do Mar Morto, né? Lá o sal é 10 vezes maior, a quantidade de sal, do que qualquer mar, em qualquer lugar da terra, né? Lá não se tem vida alguma, não se produz vida lá. Você pode colocar um peixe de água salgada e coloca lá no Mar Morto e ele morre imediatamente, porque não há vida pela quantidade excessiva de sal naquele lugar, né? E só que o Senhor, ele disse através do profeta Ezequiel que aquela situação de total destruição, irmãos, na época lá de Sodoma e Gomorra, em que o Senhor mandou fogo do céu que destruiu todo aquele lugar, aquela região ali está envolvida. Você vai lá e é total deserto. Eu tive cuidado de ver vários vídeos, né, com relação àquela posição geográfica daquele lugar, e é um lugar muito isolado. Pessoas vão de forma turística, porque lá acontece algumas coisas. Por exemplo, você entra lá e você boia. Você não afunda, você não consegue afundar, você boia o tempo inteiro. Então os turistas vão lá e eles batem foto, por ser um lugar muito interessante. Mas, irmãos, havia uma profecia, né? Que Deus restauraria aquele lugar, dando menção à restauração de Israel e, consequentemente, à restauração do homem, que é a imagem e semelhança de Deus e que Deus ele ama. Então, aquele lugar isolado, aquele lugar desértico, né? Ali, irmãos, não adiantava plantar, que não se produzia, mas o Senhor usou o profeta para dizer que Deus mudaria, Deus restauraria, e que viria uma fonte, e essa fonte ela viria do altar de Deus. Eu estou falando ainda no sentido literal. Essa fonte viria e ela seria derramada, e ela traria água, uma água viva. Ela não seria apenas uma água doce, ela seria uma água viva, e essa água ela seria derramada no mar, e aonde essa água chegasse, ela traria vida, e que árvores iam surgir naquele lugar, e essas árvores produziriam frutos, e até as folhas serviriam de remédio. Era uma palavra profética que até então parecia impossível acontecer. Só que em 1980, irmãos, começou a acontecer algo muito interessante naquela região. Começou a haver uma abertura na terra, e começaram a surgir crateras, que eles chamam hoje de bolaies. Eles chamam de bolaies. Começou a surgir do nada, começou a aparecer, e eles começaram a ficar preocupados, porque dia por dia começaram a abrir a terra, e surgiam aqueles buracos, aquelas crateras enormes. E com o passar do tempo, isso foi em 80, irmãos, está com 20, 42 anos, começou a acontecer. Você sabe já hoje quantos bolaies tem? Eu pesquisei ontem para ter uma informação bem atual. Hoje são mais de 9.000 bolaies, e muitos deles começaram a aparecer por debaixo da terra, a água doce ao redor do Mar Morto. E dessas crateras que estão surgindo enormes, esses bolaies, surge aquele buraco enorme, e daquele buraco começam a vir valas enormes que estão indo em direção ao Mar Morto. E o Mar Morto começou a receber parte dessa água que está surgindo debaixo da terra, que os cientistas não conseguem entender e nem explicar o que está acontecendo. E aí, eu assistindo, irmãos, eu acompanho uma senhora cujo nome é Aline, que ela traz notícias de Israel. Israel é o relógio de Deus, e ela vai até esses bolaies que estão produzindo águas doces, e aquelas pessoas, quando chegam lá, eles se enchem de Deus, e eles falando, né, em hebraico. Aquele homem, embora ele faça excursão frequentemente ali, ele, quando ele chega lá, ele se enche tanto, e ele começa a glorificar, e ele diz: glória a Deus, glória a Deus. Era impossível isso acontecer, era impossível, Senhor, mas tu disseste que aconteceria. O que é difícil para ti? Aleluia. Não tinha
da chamada dele. Aleluia. E o ponto geográfico não roubava aquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Nós vamos entender por que isso acontecia. Porque a gente vê muito frequentemente, irmãos, jovens que têm chamado, ciclo de oração, não é, que tem ministério, e às vezes pela mudança geográfica, pela circunstância, aí eles são levados pela circunstância e começa a vir uma confusão na mente, e daqui a pouco ele não se lembra mais daquilo que Deus prometeu. Mas não foi assim com o profeta Ezequiel. Ele sabia que onde quer que ele estivesse, havia um propósito da parte de Deus na vida dele. Ele sabia quem ele era e ele conhecia o seu Deus. E nessa manhã, irmão, de forma muito sucinta, eu quero lembrar que quando o Senhor levava Ezequiel, aleluia, nesses cada 1000 côvados que ele levava, ele estava dizendo que ele não queria apenas que Ezequiel entrasse naquelas águas, porque o Senhor usava muito frequentemente os profetas para trazer alusão o que ele pretendia fazer conosco, a sua igreja, quais eram os planos dele para nós, os seus filhos. E ele vem dizer, através da vida daquele profeta, dizer: eu quero te levar a algo mais profundo, eu não quero, eu tenho uma trajetória contigo, há uma caminhada a ser feita, aleluia. Talvez nós já tenhamos dado os primeiros passos, mas o Senhor quer lembrar, há uma trajetória a ser percorrida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda no versículo 1, irmãos, eu gostaria de enfatizar no 47:1, diz a palavra do Senhor: depois disso me fez voltar. Versículo 1, diz o profeta: depois disso o quê? Nós vamos ver no capítulo 37, que foi o tema do ciclo de oração, que Deus pegou e trouxe de volta a vida. E a partir daí, nessa promessa de restauração que ela acontece de forma simultânea, nós vamos ver que Deus ele começa a limpar, a purificar. Se você for folhear o livro do profeta Ezequiel, você vai ver Deus purificando o templo, Deus entrando no santuário e purificando o santuário, Deus entrando no átrio interior e purificando o átrio interior. E ele vai, irmãos, no processo. Olha para quem está do teu lado e diz: é processo. Louvado seja Deus, é processo. E agora nós estamos aqui, aleluia, ainda no capítulo 43, me chama a atenção, aleluia, que Deus ele vai explicar por que essas águas saíram do templo. Capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel, abre comigo, vamos lá, eu vou citar só alguns poucos versículos, que ele vai justificar por que essas águas saíram do templo. Diz a Bíblia Sagrada no versículo 4: a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta que dava do lado do oriente. Versículo 5: levou-me espírito ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia. Aí o versículo 7, último do capítulo 43, e ele me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, ali habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Aleluia. Interessante que ele estava lá e ele tinha algo preparado, mas ele precisava de alguém. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor faz questão de dizer que ele me levou. O profeta, irmãos, como homem de Deus, ele sabia, mais uma vez, lembrar que ele não tinha mais vontade própria, que ele não podia fazer mais o que dava vontade, que ele não fazia apenas o que ele queria, mas ele estava totalmente sujeito à vontade. E a Bíblia Sagrada se faz questão de enfatizar isso, quando diz: me fez voltar. Glória a Deus. Eu estava me deleitando em tudo que estava acontecendo, e eu vou fazer uma pergunta: quantos aí que estão no grupo de jovens e adolescentes no sábado estão trabalhando? Trabalhando sábado na hora da consagração da renovação, você está trabalhando? Amém. Isabel está trabalhando, Fernanda está trabalhando. Quem mais? Quem está estudando nesse horário, sábado de manhã? Os demais? Quantos estão na consagração no sábado pela manhã? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Momento tão maravilhoso, né, irmãos? Momento tão maravilhoso na consagração
na presença do Senhor, recebendo parte dessa glória, dessa presença. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Ezequiel entendia que ele era importante no processo e ele precisava estar na vontade excelente de Deus, e muitas vezes estar no lugar onde ele não planejava, e muitas vezes fazer aquilo que não era o sentimento dele, não queria. Mas Deus tem algo comigo e eu preciso estar onde o Senhor me determinou, e a ordem do Senhor é: e me fez voltar. Se o Senhor quer que eu volte, então eu vou voltar. Se o Senhor quer que eu vá, então eu vou, porque eu estou sujeito a uma vontade. Eu não me pertenço a mim mesmo. Eu não sinto onde eu quero, eu não visto o que eu quero, eu não falo o que eu quero, eu não me acompanho com quem eu quero. Eu quero estar na vontade excelente, porque eu tenho, Deus me entregou uma responsabilidade. Irmãos, mas é tanta gente andando segundo o coração enganoso, é tanta gente sendo levada por sua própria vontade, perdendo aquilo que Deus tem preparado para nós. E diz a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. Escute, diz a palavra do Senhor que começou. Nesse contexto nós vamos ver que nessa nossa caminhada, e você vai se identificar em qual desses estágios você está. Nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada com Deus, nessa caminhada espiritual, que foi muito bem ministrada pela dirigente dos jovens, existem 4 estágios. A Bíblia Sagrada diz que a ordem foi: entra nas águas. E quando ele entrou nas águas, as águas estavam onde? Quem lembra? No tornozelo. O que pode ser lavado nesse primeiro estágio? Por enquanto só os pés foram lavados. E você sabe o que significa isso? Há uma simbologia nisso. O que significa lavar os pés? Eu me lembro, irmãos, que tinha uma diaconisa na igreja, que o Senhor já levou, ela já era bem idosa, diaconisa Antônia Porfírio. Uma vez ela chegou e disse: missionária, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tinha perdido a minha sandália. E de repente, alguém chegava e trazia uma sandália que não era minha e dizia: calça sandália. E ela dizia: mas essa sandália não é minha, como é que eu vou calçar uma sandália que não é minha? E aquela pessoa insistia: porque tu tirou a sandália, tu precisa da sandália. Ela dizia: não, está repreendida, eu não quero sandália. E quando ela foi me contar, irmãos, o Senhor me deu discernimento, né? E eu disse: minha amada, eu não sei exatamente o que está acontecendo na sua vida, mas o discernimento que eu tenho é que tem cilada preparada para você. Vão querer te dar um marido que não é seu. Aí ela disse: meu Deus, missionária, a senhora acredita que o irmão foi lá na minha casa essa semana me pedir em casamento? A irmã tinha quase 70 anos já. A senhora acredita que o irmão foi lá me pedir em casamento? E eu disse: Jesus, mas o Senhor está confirmando que esse mistério não é seu. Irmãos, porque a Bíblia, Deus ele usa de metáforas. Deus ele tem os seus meios de falar conosco. E quando aquele homem entrava nas águas, o Senhor estava dizendo: estou limpando os teus caminhos, os pés nos levam. O salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor, antes de ser levado, ele faz questão de lavar os pés dos discípulos, não apenas para mostrar que veio para servir, que veio de forma humilde, mesmo sendo quem era, mas para dizer: estou purificando o caminhar de vocês, porque é longa trajetória, e esses pés têm que estar lavados, têm que estar limpos com essa palavra. Aleluia. Limpos, irmãos, limpos, para eu saber para onde ir, para eu ter a direção do Senhor, porque a Bíblia Sagrada diz, o pastor lembrava essa semana: escute, jovem, essa palavra é para você. Há caminhos que para o homem parecem
e acham que isso é suficiente. Eu queria a atenção dos músicos, eu quero os músicos ouvindo a palavra. Se acomodam nessa situação e acham que isso é suficiente. E por isso, irmãos, muitas vezes não tem oportunidade, não tem nada para dizer. Eu já tenho 3 anos de evangelho, tenho 5 anos de evangelho, tenho 10 anos de evangelho. Quantos anos eu tenho de evangelho? 10 anos. Pega a oportunidade de pregar o evangelho. Porque Deus amou de tal maneira que Deus é meu filho. Quando tem declarado, às vezes nem declarado tem. Se ficou nesse estágio e acabou. Ah, é bom, Jesus lavou os meus pés. É bom, mas Deus tem mais para ti. Mas o que Deus tem para ti é mais profundo. Esse estágio é muito perigoso, querido. Sabe por quê? Porque quando a água está só no tornozelo, você tem muita liberdade ainda. Você pode voltar se você quiser. A água não vai interferir. Vai atrapalhar a água que está no tornozelo? Vai interferir de você ir, de você vir, de você voltar, de você fazer o que você quiser. Não interfere. Ele está dizendo, eu sou bom, como disse o John, eu sou bom e eu tenho algo maravilhoso para ti. Mas não é só isso. Sussurra no ouvido de quem está mais perto, não é só isso. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, quem está nesse nível não tem profundidade de Deus. Não tem profundidade de Deus, está na superficialidade. A irmã falou, a minha mãe disse, o pastor, e o que eu digo a esse respeito? É um nível perigoso que nós precisamos avançar. A ordem do Senhor é, passa mais 1000 côvados. A ordem do Senhor é, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. A ordem do Senhor é, diz ao meu povo que marche. Ah, mas é um grande mar, mas a ordem é marchar, a ordem é avançar. Jovens, escuta o que o Senhor está falando, vocês escolheram o tema. A responsabilidade de vocês. A ordem é, sai desse estágio e avança. Avança. Ele obedeceu, mas 1000 côvados que corresponde a 500 metros. E as águas agora davam? Por que nos joelhos? Por que nos joelhos? Ele avançou, ele ouviu a voz do Senhor. Eu não quero mais esse estágio, eu quero mais de Deus. E ele avançou. E agora as águas dão no joelho. No joelho, irmãos, a liberdade não é mais tão grande para se movimentar. Eu já tenho restrição para movimentar. Quando as águas chegam no joelho, eu começo a sentir necessidade de orar e de conhecer mais esse Deus. Eu já começo a entender o valor da oração. E eu agora não faço mais totalmente o que eu quero. Já tenho uma luta interior. Eu quero ir mais. Mas também tem, o Senhor falou no coração, mas está naquela luta, naquela guerra interior. Mas como o Senhor me ama e tem algo comigo, toca a mão de quem está do teu lado e Deus tem algo contigo. Ele manda avançar. Ele diz, aleluia, avança. Ele diz, mais um pouco. E diz a palavra do Senhor, que ele ouvindo a voz de Deus, expressou as vontades dele, abriu mão daquilo ali, daqueles projetos contrários, né? Ele entendeu, aleluia, que a vontade do Senhor era e eu estou disposto a obedecer. E ele deu mais uma caminhada e entrou mais 1000 côvados. E nesse 1000 côvados, a água estava onde? Nos lombos. Aí quando as águas chegam nos lombos, as águas atingem o coração. As águas já pegam quase que totalmente o meu corpo e elas atingem o meu coração. Elas começam a movimentar a minha vontade. A minha vontade começa a mudar. Gente, como é que eu tinha tanta vontade de fazer aquilo e agora eu não tenho mais vontade? Como é que eu gostava tanto daquilo e agora perdi o interesse? Está acontecendo algo na minha vida. Eu agora não tenho mais total liberdade de movimento. Eu agora não faço mais o que eu quero. As águas, elas tomaram boa parte do meu corpo e já começam a envolver a minha
aqui conosco. E é que Deus usava aquele jovem de uma forma tremenda, muito linda como Deus usava aquele jovem. Ele conhecia o Evangelho, ele lia muito a Bíblia Sagrada, irmãos. E hoje, há muito tempo já, ele está afastado do Evangelho e está desviado. Não basta conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o autor da palavra, o dono da palavra. E às vezes nós estamos estudando a palavra com a motivação errada. Eu vou ler aqui a palavra porque eu preciso de versículo decorado para ganhar ponto na escola bíblica. Eu vou ler aqui a palavra porque... E são tantas motivações erradas e menos para conhecer o dono da palavra. E quando Ezequiel nos traz essa referência bíblica que vocês escolheram, que o Senhor falou no nosso coração desde ontem, ele está falando de intimidade. E intimidade de tal forma para chegar ao quarto e último nível. Chegou no momento em que não dava mais, não era possível mais. Deixa eu achar exatamente o que o Ezequiel diz, né? Ele vem dizer: águas eram profundas, ribeiro que não se podia atravessar. Não se podia. Aquelas situações que glória a Deus, eu não consigo. bendito é teu nome. Não há chance. Não tem jeito aos olhos humanos. Mas que o Senhor tem e quer revelar para mim. Ele quer revelar para mim. Ele quer me usar, como já foi dito, irmãos, como instrumento de Deus nessa geração. Aleluia. Jovem geração do avivamento. Também o nome de vocês é uma palavra profética. Aleluia. Deus, Ele quer usar vocês nessa geração, trazendo um grande avivamento que vem por essa intimidade pela presença do Senhor. Que, como eu dizia, é muito mais do que tocar um instrumento, é muito mais do que ter uma voz bonita na hora do louvor. Ele está falando aqui de intimidade com Ele, de conhecê-lo de verdade, E aí, com relação a isso, irmãos, preste atenção. O Senhor, Ele vem dizer lá no Evangelho de João, que havia um João Batista sendo inquirido acerca de quem ele era, se ele era o Cristo. Ele vem dizer: não, o Cristo está no meio de vocês, está no meio de vocês e vocês não o conhecem. Aleluia. Então isso é muito sério, irmãos. O que o profeta Ezequiel, pelo Espírito de Deus, está falando com cada um de nós é que nós precisamos conhecer o Senhor, né, Camille? Precisamos conhecer o Senhor. Esse celular tem 24 horas do dia para usar. Busca a presença do Senhor, irmão, não despreza essa oportunidade. Cada um de nós estamos sendo filmados aqui. Escute, a palavra que chega até nós, conhecimento, a Bíblia diz: pereceis porque lhes falta conhecimento. E aquele que rejeitar o conhecimento vai ser rejeitado pelo próprio Deus. Uma coisa é aquele jovem que está lá na sala de aula fazendo besteira, que nunca teve oportunidade de ouvir o Evangelho. Outra coisa somos nós. Esses dias o pastor dizendo, isso é muito sério, presta atenção. Uma jovem se cortando e ele é comunicado, ele leva a jovem até a sala dele. E quando ele chega lá, que ele começa a conversar, a jovem é cristã, do grupo de jovens. Por que isso acontece? Calil, por que isso acontece? Porque não conhece o Senhor. Porque não conhece Deus. Porque tem sentado aí. Mas, irmão, por que o Senhor levou o profeta Ezequiel? Por que ele diz: o Senhor me levou? Por que o Senhor levou o profeta? Eu estava pensando ontem, o povo judeu, irmão, eles tinham muitos filhos. Filhos eram sinal de bênçãos. Cadê os irmãos de Ezequiel? A Bíblia não faz menção aos irmãos de Ezequiel. A Bíblia faz menção a ele. Se meu irmão ficou para trás, é uma pena. Se ele não é o que o Senhor mandou, eu lamento. Mas Deus deu uma chamada e eu não abro mão da minha chamada. Aleluia. Deus está conosco nessa manhã, irmãos, para trazer renovo da presença dEle e dizer para cada um de nós que Ele quer que nós o conheçamos. A Bíblia Sagrada diz que Ele quer se revelar a nós. Deus quer. Olha para quem está do seu lado, Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. Não despreze essa oportunidade. Deseje conhecer o Senhor. Sabe por que, irmãos, que o Senhor disse para Zaqueu, embora fosse publicano e pecador, já vou entregar a oportunidade. Embora fosse publicano e pecador, sabe por que o Senhor disse: se desse eu vou pousar na tua casa? Por que, Arthur? Por que o Senhor disse para Zaqueu: desce, vou pousar na tua casa? Era publicano e pecador.
fiel. Desce. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir a minha voz. Zaqueu, irmão, se esforçou, pegou, correu, subiu naquela árvore. Eu quero conhecer o Senhor. Aleluia. É descer, Senhor, que eu tenho que fazer, pois eu vou descer. É se levantar que eu tenho que fazer, Senhor, eu vou me levantar. Mas eu quero, eu preciso conhecer o Senhor. Aleluia. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Você crê que o Senhor está nessa manhã nesse lugar? Glória a Deus. Peço os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos fazer algo diferente nessa manhã. Convido o grupo de jovens a virem aqui à frente. Nós vamos louvar aquele primeiro hino que vocês louvaram. E vocês não vão louvar de qualquer jeito, não. Eu não sei nem por que a Camila estava fora do grupo de jovens e não estava nem aqui no meio dos jovens. Que não se sente. Glórias ao Senhor Jesus. Pergunta quem está do seu lado. Você tem dono? Aí diz para ele, se o nome é o Senhor, para de fazer a tua vontade. Fica ligadinho, porque Deus tem instrução para ti. A não ser que você queira continuar vivendo desse jeito. Está satisfeito com as águas aí? Você se identificou em algum estágio dessas águas? Identificou, Calma, em algum estágio dessas águas? Identificou em algum estágio dessas águas? Estamos já lá na profundidade, já? Quem está no profundo já de Deus? Quem gostaria de ir no profundo de Deus? Quem gostaria de entrar mais? Quem gostaria de entender que a ordem já foi dada e dizer, entra nas águas? Quem consegue entender que essa palavra veio pela necessidade que nós temos e ouviu agora o Senhor dizendo assim, entra nas águas, porque eu tenho contigo é mais profundo. O que o Senhor deseja? Que arda seu coração de desejo de sair dessa situação miserável, espiritual, que muitos se encontram. Está na casa do Senhor como se está na frente de uma televisão. Porque o papai trouxe, porque a mamãe trouxe, mas eu não conheço o Senhor. Eu não sei do que o papai fala tanto. O que é isso? Eu não consigo entender. Como foi dito ontem, que o Senhor me plantou dentro daquela escola para fazer a diferença. E quando eu estou no meio deles, eu me comporto igualzinho. Eu faço a mesma coisa que eles fazem. Porque eu estou no superficial. Só que o Senhor nos chama nesse congresso para dizer que Ele ama muito vocês e que Ele escolheu vocês. E que aprove a Ele escolher cada um de vocês. E que Ele tem algo profundo para realizar na vida de cada um de vocês. E que se vocês entenderem o que Ele fala, escute, irmãos, quando o Senhor falava com a samaritana, abra seu coração. Eu dizia no sábado no ciclo de oração, o Senhor agindo na vida da samaritana, o Senhor está precisando quebrar os paradigmas na vida daquela mulher que estava enraizada no coração dela. E que ela precisou ouvir da boca do próprio Deus, para que aquilo fosse quebrado e ela entendesse quem ela era no mundo espiritual. E o Senhor usa a minha boca para confirmar que quando vocês estavam no ventre da mãe de vocês, o Senhor já conhecia cada um de vocês. Embora alguns até tivessem palavra contrária, ele não vai ser nada, ela não presta para nada, palavras mentirosas. O Senhor apropriou olhar para vocês, escolher vocês para sair da superficialidade, para se revelar de forma profunda. Quando alguém conhece realmente o Senhor, aleluia, ele sente prazer nele. Por isso o salmista, quando teve a oportunidade de pedir, eu quero habitar na
Agora vocês vão dobrar os joelhos de vocês, vocês vão ficar em posição de oração, porque vocês vão se render aos pés do Senhor com aquele primeiro hino que foi cantado do grupo de jovens. Na verdade, todos nós podemos fazer isso, mas Deus quer fazer algo novo na vida desses jovens. Deus quer se revelar a vocês, Salão e sem cabeça, querendo interferir naquilo que Deus tem preparado para você. Você tem que vigiar. Deus tem te escolhido, filho. E Satanás tem criado situações para tirar a tua atenção e te desfocar daquilo que Deus tem preparado para você, calma. O Senhor quer se revelar de forma especial. Se prostre diante do Senhor, se coloque numa posição de eu vou buscar a presença do Senhor agora. Eu vou me colocar diante do altar. Se coloque diante do altar agora. Despreze quem está do seu lado, despreze quem está na sua frente. Você vai se colocar no altar. Existe um rio, Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com esse hino. Quem foi que foi o local desse hino? Glória ao Senhor Jesus. Nós vamos adorar. Se desligue de tudo. Entre na porta e não se escute. O véu de posição de adoração. Se prostre diante dele. Se prostre entendendo a letra do hino. Águas que correm do trono.
Sacia, música está tocando aí, mas sacia tua sede também. Eu não chorei por a palavra liberada a respeito de cada um de vocês. E como pais, pastores, nós vamos mostrar essa palavra liberada nesta manhã a respeito de cada um de vocês. Está escrito: nossos filhos profetizarão. Glórias ao Senhor. Nossos jovens serão visões de Deus. A liderança do ministério toma posse nessa manhã da palavra liberada a respeito dos nossos jovens, adolescentes e crianças, dizendo que a palavra é a verdade, nada pode contra a verdade, e toda palavra contrária, no nome de Jesus, será por terra nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré, e que tu possas derramar línguas repartidas como de fogo nesta manhã sobre a vida deles. São línguas repartidas como de fogo sobre a vida deles, ó Jesus de Nazaré. Ó maravilhoso, aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, aquilo que eu achei que dizia não vai ser possível realizar. Senhor, te revela, abre o entendimento, abre a visão, a palavra profética na voz do coração, em nome de Jesus de Nazaré, e a tua palavra se cumprindo, por tua fidelidade por amor ao teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao Rei Senhor. Glórias a Jesus. Se você aceita tudo que foi dito, diga: eu aceito, em nome de Jesus, para minha vida. Em nome de Jesus, diga: eu tomo posse, em nome de Jesus, de tudo que o Senhor planejou a meu respeito. E eu aceito a trajetória da caminhada, que nem sempre é fácil. Não foi fácil para Ezequiel, não foi fácil para nenhum dos profetas, mas que o Senhor disse: não te deixarei, vou passar pelas águas junto contigo. Em meio à trajetória, seja fácil ou difícil, não vou te deixar, vou estar juntinho contigo. Renove a sua aliança, tem águas purificadoras sendo derramadas nessa manhã. Oh glória. Irmãos, só para encerrar a oportunidade, o Senhor me lembrava algo. Às vezes a gente acha que é tão complexo, não é. Deus age pela palavra, Ele quer se revelar. E vocês têm promessa, têm chamado. Ele quer fazer. O leproso disse: Senhor, se tu quiseres, a resposta eu quero. A respeito de vocês não é diferente, Ele quer fazer. Aleluia. E Ele está buscando nessa manhã corações quebrantados. E eu percebo que na vida de alguns aqui ainda existem barreiras. Não deixe, rompa essas barreiras. Rompa essas barreiras. Ai, meu Deus, rejeite palavras que foram liberadas ao teu respeito que te machucam. Perdoe, em nome de Jesus, renuncie. Jesus quer quebrar cadeados, fortalezas. Ai, meu Deus, em nome de Jesus, ó maravilhoso Rei. Santo é teu nome para sempre. Escute. E olha aqui rapidinho. Olhe para mim se você puder. Eu sei que alguns estão em humilhação ainda. O Senhor me lembrava, enquanto nós orávamos, que nós pedíamos que o Senhor derramar água, de um episódio que aconteceu no início da minha caminhada. Alguém aceitou Jesus, eu até compartilhava esses dias, aceitou Jesus. Não conhecia o Senhor, vivia na impiedade. Escute isso. Vivia na impiedade, como disse. Mas teve muito doente, quase à morte. E alguém disse: missionária, leve lá a mensagem, ele está quase à morte, ele não pode morrer sem Cristo. E eu levei o evangelho no hospital, uma mensagem rápida, simples, rápida. Não tinha muito tempo, ele estava se contorcendo de dor. Escute o que aconteceu para você entender como é que Deus age no mundo espiritual, para você desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. Teve uma resistênciazinha, o Senhor me mostrou onde era a resistência, conversei, ele aceitou Jesus. Veio embora às pressas aqui para Boa Vista. E quando eu saí de lá, alguém disse: ele aceitou Jesus porque foi você. Ele tem uma simpatia com você. Meu coração se afligiu porque eu disse: se ele aceitou por isso, não aconteceu nada. E se ele morrer, ele vai para o inferno. E eu dou Deus
E aquela pessoa não era mais um homem adulto, era uma criança. E ele estava sentado numa índia deitada. Ele ficava aqui e a índia machucando muito ele, batendo muito nele. E quando eu me aproximava, uma índia velha, de muitos anos, que estava ali na vida dele, começava a vomitar muita sujeira, muito imundícia. Eu pegava ele, arrancava da mão dessas duas índias, colocava num tanque, abria a torneira e derramava água limpa. E ele ficava limpo, lembro como se fosse hoje, tem mais de 20 anos. Águas limpas, ele saiu limpinho andando, um ímpio. Ele ensina também os pecadores, ele não vai fazer isso para ti, que é amado do Senhor, que tem promessa, que tem chamado. Ele tem águas purificadoras nessa manhã, não despreze. Devemos chorar, devemos ter comando na série. Devemos ter comando mais aquilo que te interfere. No mundo espiritual tem diabo, que vem para roubar, que vem para destruir. Mas Jesus vem para a vida e vida com abundância. A coisa do conosco nessa manhã. E você tem liberdade de entrar nessas águas. Você tem essa obrigação e a ordem é entra. Quero me revelar a você. Quero que você conheça aquilo que o mundo não pode te oferecer, aquilo que ninguém pode te entregar. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Eu quero me revelar a você. Eu quero que tu me conheças, não propriamente isso, mas porque eu te conheço. Diz a Bíblia Sagrada, da Samaritana saiu a pele. Aleluia. E não compartilhando a fé. E muitos ouviram por causa da prova daquela mulher. Mas aí não se contentaram. Não. Ai, aquela mulher pegou e entrou. Eu quero também. Eu conheço a vida dela. Eu sei quem ela era. Eu E a Bíblia Sagrada diz que aquelas pessoas saíram ao encontro do Senhor Jesus e conheceram, tiveram encontro e conheceram o Senhor e viram com suas vidas transformadas. Aí ele diz algo muito interessante. Aleluia. Nós conhecemos Jesus contigo só de ouvir falar, mas agora nós o conhecemos de verdade. Aleluia. Agora Glória nós a o Deus. conhecemos, ele se revelou a nós. Aleluia. Aleluia. Ele quer se revelar a você. Glória a Ele Deus. quer se revelar. Oh, glória a Deus, divino. Aleluia. Clama-me e respondeste. Aleluia. E anunciaste Glória a Deus. coisas grandes, Aleluia. coisas firmes que tu não sabes. Glória a Deus. Deseje isso no seu coração, deseje isso. Aleluia. Deseje conhecer o profundo. Glória a Deus. Deseje. Aleluia. Em nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Maravilhoso Deus. Senhor, nessa minha última oração do mundo, eu quero te louvar pela vida dos jovens, dos adolescentes. Quero te louvar pela vida da diaconisa Andreina, do diácono Samuel.